O implacável chefe da máfia levou seu filho para a escola e congelou na porta da sala de aula quando ele descobriu que a nova professora era o amor de infância que ele tinha procurado por 15 anos, mas nunca encontrou. Vincent Moretti tinha 37 anos, tinha 500 milhões. Comandava um império que fazia inimigos tremerem ao seu nome e tinha absolutamente nenhum controle sobre seu próprio filho. Pai, sua gravata está torta. Léo disse do banco de trás. Vincent olhou para o espelho, verificou o nó, o comprimento, o alinhamento. Tudo estava perfeito. Não está, ele respondeu. Está, Léo insistiu, e tem uma aranha no seu pescoço. Vincent deu um tapa no seu próprio pescoço tão forte que o Maybach blindado desviou para a próxima faixa. Os 3 SUVs pretos seguindo atrás frearam bruscamente. Léo começou a rir. Você caiu nessa 2 vezes em 8 segundos? O menino anunciou orgulhosamente. Esse é um novo recorde. Eu estou anotando isso no meu caderno de vitórias. Você tem um caderno de vitórias? Vincent perguntou. Eu tenho, Léo confirmou. Ele só tem seu nome nele. O carro deslizou pela estrada costeira de Santa Bárbara às 7h35 da manhã. O Oceano Pacífico cintilou à esquerda como diamantes espalhados. O sol da Califórnia pintou tudo dourado. E Vincent Moretti, o homem que tinha ordenado execuções sem piscar, agarrou o volante como se seu filho de 9 anos pudesse atacar a qualquer momento. Léo, um dia você vai usar esse cérebro para dominar o mundo, Vincent disse. Eu já comecei, Léo respondeu. Eu impeço seu ego de explodir. Isso é um trabalho de tempo integral. Vincent abriu sua boca para responder quando seu telefone zumbiu. O nome de Marco piscou na tela. Ele atendeu no viva voz. Chefe, o traidor da noite passada foi resolvido. Marco relatou. O corpo? Vincent perguntou. Descartado? Marco confirmou. Vincent notou Léo o observando através do retrovisor. Nós vamos discutir isso depois, Vincent disse calmamente. Entendido, chefe, Marco respondeu antes de desligar. Léo inclinou sua cabeça pensativamente. Pai, quando você diz resolvido, você quer dizer tipo resolvido? Resolvido ou apenas resolvido? O menino perguntou inocentemente. Eu quero dizer, você deveria focar no seu teste de ortografia hoje. Vincent desviou. Belo redirecionamento, Léo sorriu. Eu aprendi com o melhor. Se esta história tocou seu coração, clique no botão de curtir e compartilhe com alguém que precisa de um sorriso hoje. Se inscreva e ative as notificações para você nunca perder outra história. Agora vamos ver o que acontece quando o homem mais perigoso da costa oeste entra em uma sala de aula de 3ª série e esquece como respirar. O Maybach preto deslizou para o estacionamento da escola primária costeira de Santa Bárbara às 7h53 da manhã. Vincent escolheu o espaço mais distante, o canto mais escondido, onde a sombra das árvores cobria quase todo o corpo do carro. 3 SUVs pretos pararam a 20 metros de distância, seus motores ainda funcionando, os guarda-costas dentro, prontos para qualquer situação. Este tinha sido seu hábito por 10 anos agora. Nunca estacionar perto do portão principal. Nunca deixar ninguém ver a placa. Nunca criar uma oportunidade para um inimigo. Pai, por que você sempre estaciona em um canto morto assim? Léo perguntou enquanto olhava pela janela. Porque eu gosto de caminhar, Vincent respondeu. Você odeia caminhar. Você uma vez fez Marco te dirigir da sala de estar para a garagem porque você estava com preguiça de caminhar 20 passos. Vincent silenciou. Este menino de 9 anos lembrava de tudo. Tudo bem por causa da segurança, ele admitiu. Você tem medo que alguém atire em você? Pai Léo perguntou diretamente. Eu tenho medo que alguém machuque você, Vincent disse enquanto olhava para seu filho através do retrovisor. Léo ficou quieto por um momento. Então ele sorriu de um jeito que Vincent não conseguiu entender. Você sabe, pai,
Um dia você vai encontrar alguém que te fará esquecer todas as suas regras de segurança. Léo disse, você vai estacionar bem no portão principal só porque você quer ver essa pessoa 30 segundos antes. Isso não pode acontecer. Vincent balançou a cabeça. Eu construí minhas defesas por 20 anos. Ninguém pode quebrá-las. Léo abriu a porta, jogou sua mochila sobre o ombro e virou-se para olhar para seu pai com um olhar estranhamente mais velho que sua idade. Pai, até o sistema de defesa mais forte do mundo tem uma fraqueza. Que fraqueza é essa? Vincent perguntou. A pessoa que você menos espera, Léo respondeu. Então o menino sorriu como se tivesse acabado de contar uma piada. Mas Vincent sabia que seu filho nunca brincava quando dizia coisas assim. Tudo bem, eu estou indo agora. Te desejo um dia sem matar ninguém, pai. Leo Vincent o chamou. O menino virou-se. Tente não invadir o sistema de computador da escola hoje. Eu não posso prometer. Leo acenou e correu em direção ao portão da escola. Vincent ficou no carro mais alguns minutos, observando a pequena figura de seu filho desaparecer na colorida multidão de alunos. Somente quando Léo desapareceu completamente atrás do portão, ele ligou o motor e foi embora. Ele não sabia que em menos de 5 horas, cada sistema de defesa que ele tinha construído em 20 anos entraria em colapso completamente. Aquele que o quebrou não seria um inimigo. Seria uma professora da 3ª série com olhos que ele tinha procurado por mais de 15 anos. A sede da Moretti Holdings ficava no 12º andar do edifício de vidro mais alto no centro de Santa Bárbara. Do lado de fora, parecia uma corporação imobiliária legítima com receitas de centenas de milhões de dólares a cada ano. Do lado de dentro da sala de conferências naquele momento, era um lugar onde os 5 homens mais perigosos da costa oeste sentavam-se um de frente para o outro, com olhos que podiam matar. Vincent sentou na cabeceira da mesa, suas costas retas, seu rosto frio como gelo. À sua direita estava Marco, sua leal mão direita por 15 anos. À sua esquerda estavam 3 chefes encarregados de 3 diferentes regiões da Califórnia. A receita este mês está 12% abaixo, Vincent disse lentamente. Alguém pode explicar isso? A sala caiu em um silêncio tão denso que era sufocante. Ricardo, que administrava o território do sul, engoliu. Chefe, tem havido alguns problemas com as rotas de transporte. Que tipo de problemas? Vincent perguntou sem olhar para cima. A gangue de Raya está causando problemas na fronteira. Eles querem aumentar suas taxas de proteção. Vincent bateu seu dedo na mesa de carvalho. O som era constante como um relógio de contagem regressiva. Então, por que a gangue de Raya ainda existe? Ele perguntou suavemente. Ricardo ficou pálido. Eu vou cuidar disso imediatamente, chefe. Você tem 7 dias, Vincent disse. No 8º dia, eu encontrarei alguém para substituir você. E você sabe como eu substituo pessoas. Ninguém na sala ousou respirar muito alto. Vincent abriu sua boca para continuar quando o telefone no bolso de sua jaqueta vibrou. Ele ia ignorar. Aquele telefone era apenas para trabalho e ninguém era permitido perturbá-lo durante uma reunião. Então ele viu o nome do remetente. Escola Costeira de Santa Bárbara. O coração de Vincent deu um pulo. Ele abriu a mensagem. Querido pai de Léo Moretti, nós gentilmente o convidamos para conhecer a professora da sala em número 7 na sua conveniência mais cedo. Respeitosamente, Vincent leu a mensagem 3 vezes. O primeiro dia do novo período. Uma convocação. O que seu filho tinha feito em menos de 5 horas? A reunião acabou, Vincent disse enquanto se levantava. Os 3 chefes se entreolharam em confusão. Marco franziu a testa. Chefe, nós ainda temos 7 itens na agenda. Adios, Vincent respondeu brevemente enquanto pegava suas chaves do carro. Mas a questão com a gangue Reyes, Marco começou. Reyes pode esperar. Meu filho não pode. Vincent caminhou rapidamente para a porta. Marco apressou-se atrás dele. Sua preocupação impossível de esconder. Chefe, algo sério está errado. Eu não sei, Vincent disse enquanto pressionava o botão do elevador. Mas qualquer coisa envolvendo Léo é séria.
Marco silenciou. Ele tinha seguido Vincent tempo suficiente para saber que seu chefe podia ordenar a morte de 10 pessoas sem mudar a expressão. Mas ao som do nome de Léo, aquele homem de aço deixaria tudo para trás. Deixe-me ir com você, Marco ofereceu. Não, Vincent balançou a cabeça. Você fica e lida com essa bagunça. Eu voltarei em 1 hora, mas ele não voltou em 1 hora. Ele nem mesmo voltou naquele dia inteiro, porque o que o esperava na sala número 7 mudaria tudo. Vincent estacionou em seu lugar habitual no canto distante do lote. 2 guarda-costas do SUV atrás dele saíram de uma vez, prontos para seguir. Esperem aqui, Vincent ordenou sem virar. Chefe, deixe-nos ir com você. Um deles disse, esta é uma escola primária, não um esconderijo de gangue de Rehea. Vincent respondeu friamente. Que bem faz se você ficar aqui e fazer meu filho sentir-se envergonhado. Os 2 guarda-costas recuaram imediatamente. Vincent caminhou pelo portão da escola sozinho. E naquele momento, ele entrou em um mundo completamente diferente. O corredor da escola era longo e brilhante com a luz do sol entrando pelas janelas. O cheiro fraco de giz de cera e limpador de chão pairava no ar. As paredes em ambos os lados estavam cobertas com desenhos de crianças de casas tortas, filhos sorridentes e famílias de bonecos de palito de mãos dadas. Vincent Moretti, um homem que tinha caminhado por corredores cheios de sangue e tiros, de repente sentiu-se estranhamente fora de lugar. Uma menininha de uns 6 anos passou correndo e acidentalmente esbarrou em sua perna. Me desculpe, senhor. Ela olhou para ele com olhos grandes e redondos. Vincent não sabia como reagir. Em seu mundo, pessoas não pediam desculpas. Elas ou viviam ou morriam. Está tudo bem. Ele disse suavemente, sua voz rígida como se ele nunca tivesse falado com uma criança, exceto Léo. A menina sorriu e saiu correndo. Vincent ficou lá mais alguns segundos observando-a ir. Ele de repente percebeu quanto tempo tinha passado desde que ele tinha posto os pés em um lugar tão puro. 10 anos, 15 anos, ou desde aquele verão, quando ele tinha sido um jovem de 22 anos, ensinando crianças a nadar em uma piscina pública, Vincent balançou a cabeça para afastar a memória. Ele não tinha tempo para nostalgia. Sala 5, sala 6, sala 7. A porta da sala 7 estava ligeiramente aberta. Limpa a garganta. Vincent respirou fundo. Ele tinha enfrentado os mais notórios chefes do tráfico no México sem medo. Ele tinha encarado diretamente o cano de uma arma sem piscar. Mas agora, parado na frente da porta da sala de aula de seu filho, ele de repente sentiu suas palmas ficarem úmidas. Ele empurrou a porta e entrou. A porta abriu e o mundo parou. A mulher estava parada ao lado da mesa da professora, cabelo castanho amarrado em um rabo de cavalo solto, uma blusa branca simples, uma saia azul caindo até os joelhos, uma pasta colorida segurada contra seu peito. Ela estava rearranjando alguns livros na mesa e não tinha notado que alguém tinha entrado. Vincent ficou ali. Seus pés sentiam-se pregados ao chão. Seu coração perdeu uma batida e então começou a bater descontroladamente como um tambor de guerra, porque ele viu aqueles olhos. Olhos castanhos quentes como mel na luz do sol da tarde. Os olhos que ele tinha procurado por mais de 15 anos em cada cidade que ele tinha posto os pés. Os olhos que ele tinha pago pessoas para investigar, mas nunca conseguiu encontrar. Os olhos que ele tinha pensado que existiriam apenas em sonhos e memória. Olivia. O nome explodiu em sua mente como fogos de artifício na noite. Olivia Bennett. A menina de 12 anos que tinha sido assustada com a água naquela época. A menina que ele tinha pacientemente ensinado a nadar durante todo o verão. A menina com quem ele tinha compartilhado centenas de sorvetes no pier de Santa Bárbara. A menina que ele tinha deixado sem um único adeus porque sua família teve que fugir de seus inimigos na noite. 15 anos. 15 anos ele tinha se perguntado onde ela estava. 15 anos ele tinha se culpado por não dizer adeus a tempo. 15 anos ele tinha guardado em sua carteira
Uma foto antiga dos dois no pier. Uma foto desgastada porque ele a tinha tirado para olhar muitas vezes. E agora ela estava parada aqui, a menos de 5 metros dele, na sala de aula de seu filho como professora de seu filho. Olivia levantou o olhar. Aqueles olhos castanhos encontraram os cinzentos dele. Ela congelou. A pasta em suas mãos inclinou-se ligeiramente. Uma folha de papel escorregou para o chão, mas nenhum deles notou. Vincent, ela sussurrou. Sua voz era como um suspiro, tão leve que ele não tinha certeza se tinha realmente ouvido ou se era apenas uma ilusão. Ela disse seu nome. Depois de 15 anos, ela ainda lembrava seu nome. Vincent queria dizer algo. Ele queria dizer que a tinha procurado em todos os lugares. Ele queria dizer que sentia muito por desaparecer sem explicação. Ele queria dizer que não havia um único dia que ele não tivesse pensado nela, mas sua boca se recusou a mover. Sua garganta estava seca e rígida como um deserto. Sua mente, a coisa que o tinha ajudado a construir um império do nada, de repente ficou completamente em branco. Vincent Moretti, o homem que fez todo o submundo da costa oeste tremer, o homem que nunca tinha tremido diante de ninguém, estava parado congelado como uma estátua na frente da professora da terceira série de seu filho. E naquele momento, ele não era mais um chefe da máfia com 500 milhões de dólares. Ele era apenas o menino de 22 anos de anos atrás, parado no pier de Santa Bárbara, observando uma menina de cabelo castanho sorrir no pôr do sol. E sabendo que ele tinha encontrado a única coisa pura em seu mundo sombrio, o pé direito de Vincent decidiu que este era o momento perfeito para esquecer como andar. Ele deu um passo à frente e imediatamente tropeçou na perna da primeira carteira de aluno. Seu corpo tombou para a frente, sua mão lançada para fora, tentando agarrar-se a algo. O que ele agarrou foi uma pequena carteira da terceira série. A carteira não aguentou o peso de um chefe da máfia que media 1,85 m de altura. Ela caiu e tudo sobre ela foi junto. Um estojo de lápis rosa com um unicórnio brilhante caiu no chão. A tampa la abriu. Lápis, giz de cera, uma borracha em forma de coração e um pequeno unicórnio de plástico espalharam-se por toda parte. Vincent tentou levantar-se. Seu joelho bateu na perna de uma cadeira. Ele cambaleou para trás. Suas costas bateram em outra cadeira. Aquela cadeira caiu, puxando a que estava ao lado com ela. Um efeito dominó. 3 cadeiras ficaram espalhadas pelo chão. Vincent Moretti, um homem que tinha construído um império colossal do submundo do nada. O homem que fazia chefes do tráfico curvarem suas cabeças, estava parado no meio dos destroços de móveis da terceira série, com um unicórnio de plástico preso na sola de seu sapato. Olivia levantou uma mão para cobrir sua boca. Ela não sabia se devia se preocupar ou rir. Você está bem? Ela perguntou e se aproximou. Vincent olhou para ela. A distância entre eles era agora menos de 1 metro. Ele podia ver as minúsculas manchas marrons em seus olhos. Ele podia sentir o leve cheiro de jasmim de seu cabelo. E ele perdeu completamente a capacidade de falar. Vincent, ela disse seu nome novamente, sua voz gentil como se estivesse acalmando uma criança assustada. É realmente você? Você aqui, professora, filho? Sim. 6 palavras. 6 palavras espalhadas que não formaram uma frase significativa. Vincent Moretti, um homem que tinha negociado com chefes do crime internacional em 5 idiomas diferentes, não conseguiu formar uma única frase adequada na frente de uma professora de escola primária. Olivia piscou. Ela parecia estar tentando processar o que ele tinha acabado de dizer. Você é o pai de Leo, ela disse lentamente. Sim, uma palavra. Pelo menos uma palavra com significado. Vincent se congratulou silenciosamente. E você é Vincent Moretti, ela continuou. Aquele que desapareceu 15 anos atrás sem uma única explicação. Sua voz ainda era gentil, mas Vincent ouviu algo nela. Uma ferida antiga que não tinha cicatrizado completamente. Ele começou, então parou,
Então começou de novo. Eu procurei por parar. Eu não queria parar. Minha família teve que parar. Ele respirou fundo, tentando reunir os fragmentos de sua capacidade de falar, mas sua mente se recusou a cooperar. Estava muito ocupada processando o fato de que Olivia estava parada bem na frente dele, viva e real a ponto de ele ter medo de que, se piscasse, ela desapareceria como todos os sonhos anteriores. Você não precisa explicar agora, Olivia disse. Ela se abaixou e pegou o unicórnio de plástico da sola de seu sapato. Nós podemos conversar depois. Agora, eu preciso discutir Léo. Ela colocou o unicórnio na mesa da professora e olhou para ele. E talvez você devesse se sentar antes de destruir mais alguma propriedade da sala de aula. Vincent olhou para os destroços de carteiras e cadeiras ao redor dele. Seu rosto queimava. Quando foi a última vez que ele tinha corado de vergonha? Ele não conseguia lembrar. Talvez nunca. Até hoje. Vincent sentou na pequena cadeira feita para um aluno da terceira série. Seus joelhos quase alcançaram seu peito. Um homem de 1,85 m de altura, sentado em uma cadeira de 40 centímetros de altura. A imagem deve ter parecido ridícula. Mas Olivia não riu. Ela puxou a cadeira da professora e sentou-se em frente a ele. Primeiro, eu quero que você saiba que Léo não fez nada de errado. Ela começou. Vincent soltou um suspiro de alívio. Pelo menos seu filho não tinha causado problemas no primeiro dia. Eu enviei a mensagem convidando os pais porque eu queria me apresentar às famílias de alunos excepcionais. Olivia continuou. E Léo é um dos alunos mais excepcionais que eu já conheci. Excepcional de que maneira? Vincent perguntou. Ele silenciosamente se congratulou por formar uma frase completa. Léo tem um nível de inteligência muito além de seus colegas de classe, Olivia explicou. Ele responde a todas as perguntas corretamente, sem nem precisar pensar. Ele lê livros destinados a alunos do ensino médio. E ele tem uma extraordinária capacidade de observar. Vincent assentiu. Ele sabia que Léo tinha herdado sua inteligência dele e sua sensibilidade da mãe do menino. Eu quero discutir com você como ajudar Léo a se desenvolver da melhor maneira possível. Olivia disse que ele precisa ser desafiado no nível certo para que ele não se sinta entediado. Isso é bom, eu concordo. Eu estou muito feliz. Eu quero dizer... Vincent gaguejou e parou. Ele respirou fundo. Você ensina muito bem. A frase não era bem gramatical, mas pelo menos tinha significado. Obrigado, Olivia respondeu. Silêncio. O tipo de silêncio tão pesado que podia ser cortado com uma faca. Vincent olhou para Olivia. Olivia olhou para sua pasta. Vincent queria perguntar a ela como ela tinha vivido esses últimos 15 anos. Ele queria perguntar por que ele não tinha conseguido encontrá-la, mesmo depois de contratar dezenas de investigadores particulares. Ele queria dizer que sentia muito, que ele não tinha tido escolha, que naquela noite sua família tinha tido que fugir dentro de 2 horas, porque os inimigos de seu pai tinham encontrado sua localização. Mas ele não disse nada. Ele apenas sentou lá na pequena cadeira, olhando para a mulher que ele tinha procurado por 15 anos, completamente silencioso. Você gostaria de um pouco de água? Olivia perguntou para quebrar o silêncio. Sim, não, eu quero dizer sim. Vincent queria dar um soco na sua própria cara. Olivia levantou-se para pegar água. E naquele exato momento, Vincent viu uma pequena sombra na porta da sala de aula. Ló, o menino estava parado atrás da porta semiaberta, seus olhos fixos nos 2 adultos. E em sua mão estava um pequeno caderno, o caderno de vitórias. Ele estava escrevendo algo. Seus lábios curvaram-se em um leve sorriso do jeito que Vincent sabia que significava que seu filho estava planejando algo. Quando Olivia voltou com o copo de água, Léo tinha ido embora. Mas Vincent sabia que o menino tinha visto tudo. Ele tinha visto seu pai, o chefe da máfia frio e implacável, encolhido em uma cadeira de aluno e gaguejando como um adolescente falando com uma garota pela primeira vez. E isso Vincent entendeu que nunca seria esquecido. Limpa-lhe a garganta.
Léo lembraria, Léo analisaria e Léo agiria. Vincent apenas não sabia que seu filho de 9 anos estava se preparando para mudar sua vida completamente. Naquela noite, Vincent não conseguiu dormir. Ele deitou na cama em sua vila de 12 quartos de frente para o oceano. Mas sua mente estava em outro lugar. Em algum lugar 15 anos antes, o verão de 2008, Vincent Moretti, aos 22, sem dinheiro, sem futuro claro, trabalhando como tutor de natação na piscina pública de Santa Bárbara, por 7 dias a hora. Seu pai estava fugindo de credores após um negócio fracassado. Sua família estava morando em um apartamento alugado modesto na periferia da cidade. Vincent tinha que trabalhar em 3 empregos de meio período para ajudar sua mãe a cobrir as despesas de moradia. E então a garota apareceu. Olivia Bennett, 12 anos, grandes olhos castanhos redondos, cabelo castanho amarrado em 2 tranças, e um medo da água tão intenso que ela tremia no momento em que seus pés tocavam a borda da piscina. Seus pais tinham pago por 10 aulas de natação. Na primeira aula, Olivia ficou no degrau mais baixo da piscina e chorou. Vincent não sabia o que fazer. Ele tinha 22, nunca tinha tido uma irmã mais nova, nunca tinha acalmado uma criança. Mas algo nos olhos cheios de lágrimas da garota o fez incapaz de desistir. "Do que você mais tem medo na água?" ele perguntou gentilmente. A garota olhou para ele. "Eu tenho medo de afundar e ninguém me salvar." Vincent sentou no degrau ao lado dela. Ele colocou seus próprios pés na água e começou a chutar levemente. "Você vê," ele disse, "a água não me engole. Ela está apenas lá, e eu estarei aqui para garantir que você não afunde." No primeiro dia, eles apenas sentaram nos degraus e conversaram. No segundo dia, Olivia entrou na água até os joelhos. No terceiro dia, ela deixou a água alcançar sua cintura. No quarto dia, ela flutuou com o apoio de Vincent. E no 10º dia, a garota que antes tinha medo da água podia nadar metade do comprimento da piscina. Mas o que Vincent lembrava mais não eram as aulas de natação. Era o que aconteceu depois. Todos os dias depois da aula, Olivia pedia a seus pais para deixá-la ficar mais 1 hora. E ela passava aquela hora sentada com Vincent no pier perto da piscina, comendo sorvete e conversando. Vincent contou a ela sobre seus sonhos, sobre um dia ter dinheiro suficiente para que sua mãe não tivesse que trabalhar até a exaustão, sobre construir um império para que ninguém nunca mais olhasse para sua família com desdém. Olivia ouviu com olhos brilhantes. Ela contou a ele sobre a escola, sobre seu gato chamado Whiskers, sobre querer se tornar professora quando crescesse, porque ela gostava de ajudar os outros a aprender coisas novas. Eles eram um par estranho, um jovem endurecido de 22 anos e uma menina inocente de 12 anos. Mas eles se entendiam de uma maneira que Vincent nunca tinha entendido ninguém. Então, uma noite no final de agosto, o pai de Vincent chegou em casa com o rosto sem cor. "Eles nos encontraram", ele disse. "Nós temos que partir agora." Dentro de 2 horas, a família Moretti embalou o que puderam carregar e desapareceu na noite. Vincent não conseguiu se despedir de Olivia. Ele nem mesmo conseguiu deixar um bilhete. Ele só pôde olhar pela janela do carro enquanto eles passavam pelo pier, onde no dia seguinte, ele e a garota deveriam se encontrar como de costume. Nos anos que se seguiram, Vincent reconstruiu o Império das Cinzas ao lado de seu pai. Seu pai o ensinou a sobreviver no submundo. Ele aprendeu a se tornar frio, implacável, implacável. Ele se tornou o Vincent Moretti que o mundo criminoso temia. Mas ao longo desses 15 anos, ele nunca parou de procurar a garota no pier. Ele contratou detetives, ele vasculhou registros, mas Olivia Bennett parecia evaporar da terra. Ele não sabia que ela tinha mudado seu sobrenome depois que seus pais morreram. Ele não sabia que ela tinha passado por seu próprio inferno particular. Ele só sabia que a tinha perdido. E agora, 15 anos depois, ele a tinha encontrado novamente na sala de aula de seu filho. Vincent fechou os olhos. A imagem de Olivia de 27 anos misturou-se com a memória de Olivia de 12 anos. Ambas tinham aqueles mesmos olhos castanhos quentes.
Ambas faziam seu coração esquecer como bater normalmente, e ambas eram a luz que ele sabia que não merecia tocar. Naquela mesma noite, em um pequeno apartamento modesto a 20 minutos de carro da vila de Vincent, Olivia Bennet também não conseguiu dormir. Ela sentou no sofá velho e desbotado, olhando ao redor do quarto apertado que ela tinha chamado de lar por 3 anos. As paredes estavam manchadas com manchas de umidade. A torneira enferrujada gotejava constantemente na cozinha. O ventilador de teto rangia toda vez que girava. Isso era tudo que uma professora de escola primária ganhando $38.000 por ano podia pagar para alugar em Santa Bárbara. Olivia abraçou os joelhos e começou a conversar consigo mesma. Era um hábito que ela tinha desde jovem, quando não tinha ninguém em quem confiar. Tudo bem, Olivia, ela sussurrou. Respire, acalme-se. É apenas Vincent. Vincent Moretti, o menino que tinha desaparecido 15 anos atrás e agora apareceu como um magnata rico com um Maybach blindado e guarda-costas. Não é nada. Ela deu uma risada amarga. Quem ela estava enganando? Seu coração tinha estado acelerado desde o momento em que ela o viu na porta da sala de aula. Depois de 15 anos, ela ainda lembrava perfeitamente aquele rosto. Aqueles olhos cinzentos frios. O jovem pobre que a tinha ensinado a nadar tinha se tornado alguém completamente diferente. Ela tinha ouvido rumores sobre a Moretti Holdings, sobre seu proprietário misterioso e implacável. Mas ela nunca tinha imaginado que era seu Vincent. Seu Vincent? Ela riu de novo. Ele não era dela. Ele nunca tinha sido dela. Ele tinha sido apenas o tipo de tutor de natação que a tinha dado o verão mais bonito de sua vida. Então ele desapareceu como se nunca tivesse existido. Seu telefone vibrou. Olivia olhou para a tela. Hospital St. John. Seu coração apertou. Ela atendeu com mãos trêmulas. Esta é a senhorita Bennet? A voz de uma enfermeira disse. Este é o Hospital St. John ligando sobre a condição de seu irmão Tommy Bennet. Estou ouvindo, Olivia disse suavemente. Os últimos testes mostram que a condição cardíaca de Tommy está piorando mais rápido do que o esperado, a enfermeira disse. O médico recomenda que a cirurgia seja realizada dentro de 2 meses. Senão, pode ser tarde demais. Olivia sentiu o sangue correr de volta ao seu coração. O custo? Ela perguntou, embora ela já soubesse a resposta. $300.000 para a cirurgia completa e cuidados pós-operatórios, a enfermeira respondeu. O hospital exige um depósito de $50.000 dentro de 1 mês para reservar a data da cirurgia. Eu entendo, Olivia disse, sua voz dormente. Obrigado por me informar. Ela encerrou a ligação, então ela abriu seu aplicativo bancário. Saldo atual, $203.642. Olivia olhou para o número. Então olhou de novo, como se olhar tempo suficiente fizesse alguns zeros extras aparecerem. $300.000. Ela precisava de 300 milhões em 2 meses. Ela ganhava 38 mil US por ano. Ela trabalhava em 2 empregos adicionais à noite e nos fins de semana. Ela tinha vendido tudo de valor que possuía. Ela tinha nada sobrando para vender. Lágrimas começaram a cair. Olivia não tentou pará-las. Ela as deixou cair no almofada, encharcando o tecido. Tommy tinha apenas 17 anos. Seu irmão tinha apenas 17 anos. Ele ainda não tinha ido ao baile de formatura. Não tinha se formado no ensino médio, não tinha vivido ainda, e ela estava impotente. Completamente impotente. Seus pais tinham morrido quando ela tinha 16. Seu tio tinha pegado toda a herança. Ela tinha criado Tommy sozinha desde que tinha 18 e ele tinha 8. Ela tinha sacrificado tudo por ele e agora ela não podia salvá-lo. Olivia chorou naquele apartamento escuro até não ter mais lágrimas. Ela não sabia que a 20 minutos de distância havia um homem com 500 milhões deitado acordado pensando nela e que ele logo aprenderia tudo. 3 dias depois da reunião na sala de aula, Leo Moretti soube que algo tinha mudado. Seu pai não era mais bem seu pai.
Não de uma maneira ruim, de uma maneira estranha. Vincent Moretti, o homem tão frio quanto gelo, de repente se viu suspirando enquanto olhava pela janela. Vincent Moretti, que estava sempre perfeitamente focado em cada reunião, de repente se distraía no meio e perguntava novamente sobre coisas que já tinham sido ditas. Vincent Moretti, que nunca tinha se importado com a escolaridade de seu filho além das notas, de repente perguntava sobre a escola com tanta frequência que se tornou suspeito. Como está a escola hoje? Vincent perguntou no jantar na terceira noite. Normal, Léo respondeu enquanto observava seu pai. A professora disse algo? Não. Vincent silenciou por um momento. Então perguntou de novo. Ela é uma boa professora? Sim, ela é gentil? Pai, o que você está fazendo? Léo largou seus hashes. Você perguntou sobre minha professora 3 vezes em 5 minutos. Eu estou apenas interessado na sua educação. Vincent respondeu e desviou o olhar. Léo não disse mais nada, mas ele guardou tudo em sua memória. Naquela noite, quando a vila inteira tinha adormecido, Léo escorregou para o escritório de seu pai. Ele sabia a senha do computador de seu pai. Marco a tinha acidentalmente revelado 6 meses antes, quando Léo tinha fingido estar dormindo no sofá do escritório. Ele digitou a senha e a tela acendeu. Léo não procurou por nada relacionado ao trabalho de seu pai. Ele sabia que seu pai fazia coisas perigosas. Ele não precisava dos detalhes. O que ele procurou foi o histórico de pesquisa pessoal, e ele o encontrou. Uma pasta chamada Olivia. Dentro havia centenas de arquivos, relatórios de investigadores particulares, registros de pesquisa de muitos anos, fotos antigas digitalizadas e uma foto amassada de 2 pessoas em um pier, um jovem e uma menininha. Léo reconheceu seu pai imediatamente, embora na foto seu pai estivesse apenas em seus 20 e poucos anos. E a garota, aqueles olhos, aquele sorriso, era sua professora. Léo leu os relatórios. Seu pai a tinha procurado por 15 anos. Seu pai tinha contratado detetives em 12 cidades diferentes. Seu pai nunca tinha desistido. E agora ela estava aqui, bem na frente dele como sua professora. Léo recostou-se na cadeira e pensou ter visto o jeito que seu pai olhou para a professora naquela sala de aula. Ele tinha visto seu pai tropeçar e gaguejar. Ele nunca tinha visto seu pai assim na frente de ninguém. Papai a ama, Léo sussurrou para si mesmo. Papai a amou por 15 anos, e papai é um idiota que não sabe como seguir em frente. O menino de 9 anos sorriu. Se papai não sabia como, ele ajudaria. Léo tirou seu caderno de vitórias e virou para uma nova página. Ele escreveu um grande título no topo. O plano de 12 estágios. Objetivo. Fazer papai parar de ser um idiota e conquistar a professora. Estágio 1. Criar oportunidades naturais para eles se encontrarem. Estágio 2. Acostumar papai a vê-la frequentemente. Estágio 3. Reunir informações sobre o que ela gosta. Estágios 4 a 6. Derrubar as paredes frias de papai. Estágios 7 a 9. Fazer a professora ver que papai não é tão assustador quanto parece. Estágios 10 a 12. Empurrá-los para o ponto sem retorno. Léo olhou para o plano e assentiu com satisfação. Mas ele precisava de um aliado. Ele pegou seu telefone e ligou para Marco. 4 toques. A voz sonolenta do jovem mestre Marco respondeu. São 2 da manhã. Você quer que papai tenha uma namorada? Léo perguntou sem rodeios. Silêncio por 5 segundos. Do que você está falando? Marco perguntou muito mais acordado. Minha professora. Papai a tem procurado por 15 anos. Agora ela está aqui. E papai está agindo como um idiota. Eu preciso da sua ajuda. Silêncio por mais 10 segundos. Então Marco riu alto. O som ecoou pelo telefone. Finalmente alguém entende o problema. Marco disse. Eu observei o chefe suspirar por aquela foto antiga por 15 anos. Eu pensei que este dia nunca chegaria. Então você vai ajudar? Léo perguntou. Jovem mestre Marco respondeu. Esta é a missão mais importante da minha vida.
Eu estou pronto. Léo sorriu no escuro. O plano de 12 estágios tinha oficialmente começado. O estágio 1 começou na segunda-feira da semana seguinte. Léo deliberadamente deixou seu livro de matemática em casa. Pai, eu esqueci meu livro. Ele ligou para Vincent às 9 da manhã. Eu preciso dele para a próxima aula. Vincent estava no meio de uma reunião com parceiros de Las Vegas. Ele olhou para os homens à sua frente e então para seu telefone. A reunião está pausada por 15 minutos, ele disse e levantou-se. 20 minutos depois, Vincent apareceu na sala de aula com o livro de matemática. Olivia estava ensinando quando ele bateu na porta. Ela se virou e seus olhos se encontraram. Vincent esqueceu porque ele estava lá. Ele ficou segurando o livro como uma estátua. Sr. Moretti, o que você precisa? Olivia perguntou. Livro? Vincent disse. Léo esqueceu. 4 palavras quebradas. O homem mais temido da costa oeste estava falando como uma criança apenas aprendendo a falar. Léo segurou sua risada e correu para pegar o livro. Obrigado, pai, ele disse alto, então sussurrou. Estágio 1 completo. O estágio 2 aconteceu 3 dias depois. Léo fingiu ter dor de estômago e precisava de um pai para buscá-lo cedo. Vincent dirigiu para a escola em alta velocidade. Quando ele entrou no escritório da enfermeira, Léo estava sentado feliz conversando com Olivia, que por acaso estava lá por causa de outro aluno. Você tem dor de estômago e parece tão saudável. Vincent franziu a testa. Eu me sinto melhor agora, Léo respondeu inocentemente. A senhorita Bennet cuidou muito bem de mim. Olivia sorriu sem jeito. Léo só reclamou uma vez e então começou a me falar sobre dinossauros, ela disse. E eu não acho que ele realmente tem dor de estômago. Vincent olhou para seu filho desconfiado. Léo olhou de volta com completa inocência. Os estágios 3, 4 e 5 se desenrolaram nas próximas 2 semanas. Léo esqueceu sua jaqueta. Vincent teve que trazê-la. Léo precisava de uma assinatura urgente para uma viagem de campo. Vincent teve que vir assinar pessoalmente. Léo disse que papai tinha prometido comparecer à reunião de pais. Vincent não se lembrava de ter prometido, mas ele ainda veio. Toda vez que Vincent vinha à escola, ele encontrava Olivia. E toda vez que ele encontrava Olivia, ele se transformava em uma versão desastrosamente desajeitada de si mesmo. Ele derrubou uma planta em vaso no corredor. Ele entrou no banheiro feminino por engano e teve que se desculpar com a zeladora. Ele apertou a mão de Olivia por tanto tempo que ela teve que puxar a dela suavemente de volta. As mães no chat do grupo de pais começaram a notar. Alguém viu o pai de Léo Moretti? Uma mãe mandou mensagem. Ele veio à escola de novo hoje. Ele é muito bonito. Outra respondeu. Mas por que ele continua olhando para a senhorita Bennet como se estivesse hipnotizado? Eu o vi tropeçar na frente dela na semana passada. Tropeçar. Ele tem mais de 1,80 de altura e ele tropeçou. Eu gravei um vídeo. Outra disse que a mensagem veio com um clipe de Vincent esbarrando na vassoura da zeladora e quase caindo. Senhoras, há drama! Outra interveio. Eu acho que ele gosta da senhorita Bennet. Alguém sabe quem ele é? Eu ouvi dizer que ele é o CEO da Moretti Holdings, um bilionário. Oh, meu Deus! Um bilionário que é tão desajeitado na frente de uma professora de escola primária. Enquanto o chat dos pais fervia com um novo drama, Vincent foi para casa e ordenou a Marco que investigasse Olivia. Ele precisava saber como que ela tinha vivido nos últimos 15 anos. Por que ele não tinha conseguido encontrá-la? Porque ela estava aqui, trabalhando como professora de escola primária com um salário tão pequeno. 3 dias depois, Marco trouxe a ele um relatório de 50 páginas. Vincent leu em seu escritório, e a cada página seu coração sentia-se mais apertado. Os pais de Olivia tinham morrido em um acidente de carro quando ela tinha 16. Seu tio, que tinha sido nomeado seu guardião, tinha pegado toda a herança. Olivia tinha sido expulsa aos 18 com seu irmão de 8 anos e nem uma única moeda em seu nome. Ela mudou seu sobrenome de Wellington para Bennet, o sobrenome de solteira de sua mãe, para escapar do passado.
Temendo que seu tio os encontrasse, ela pegou seu irmão e se mudou para uma pequena cidade no Oregon. Vivendo escondida por 14 anos, ela só voltou para Santa Bárbara 3 meses atrás porque o especialista que seu irmão precisava estava no Hospital St. John. Ela estudou na faculdade enquanto trabalhava em 3 empregos para sustentar seu irmão. Ela se formou com um diploma em educação e uma enorme dívida estudantil. Seu irmão, Tommy Bennett, 17, tinha uma condição cardíaca congênita. Ele precisava de cirurgia, $300.000. Olivia estava desesperadamente tentando levantar o dinheiro. Vincent colocou o relatório na mesa. Suas mãos estavam tremendo. Enquanto ele tinha estado construindo seu vasto reino de poder, ela tinha estado lutando sozinha para sobreviver. Enquanto ele vivia em uma vila de 12 quartos, ela vivia em um apartamento modesto com paredes mofadas e uma torneira vazando. Enquanto ele tinha equipes de advogados e investigadores procurando por ela em todos os lugares, ela tinha estado a apenas 20 minutos de distância, lutando pela vida dia a dia. Vincent curvou a cabeça e, pela primeira vez em 15 anos, o chefe da máfia mais frio da costa oeste sentiu lágrimas queimarem nos cantos de seus olhos. Na terceira semana do novo período, a senhorita Bennett anunciou um projeto de ciências sobre a observação do comportamento familiar. Cada aluno escolheria um membro da família para observar por 2 semanas, registrar quaisquer comportamentos notáveis e apresentar as descobertas à turma. Léo imediatamente soube que esta era a oportunidade perfeita para a próxima etapa do plano. Eu vou observar o pai, ele anunciou no jantar daquela noite. Vincent estava bebendo água e quase engasgou. Por que eu? Porque você é o mais interessante, Leo respondeu com um sorriso inocente. A senhorita Bennett disse que deveríamos escolher alguém com os comportamentos mais observáveis. E, ultimamente, você tem tido muitos comportamentos observáveis. Vincent não sabia se devia se preocupar ou sentir orgulho. Ele escolheu se preocupar. A partir daquela noite, Leo começou a registrar tudo. Ele carregava seu pequeno caderno para todos os lugares da casa e escrevia constantemente. Dia 1, 7 da manhã. Escola mencionada. A frequência cardíaca do pai aumenta. Observação. Pai pergunta sobre a senhorita Bennett 3 vezes no café da manhã, embora eu não a tenha mencionado. Dia 2, 10 da noite. Pai senta em seu escritório olhando para uma foto antiga. Não sei que foto, mas pai suspira 7 vezes em 15 minutos. Contei cuidadosamente. Dia 3, 2 da manhã. Acordo para beber água e encontro o pai na cozinha. Pai está assistindo a vídeos no YouTube sobre como assar biscoitos. Vincent Moretti, chefe da máfia, aprendendo a assar às 2 da manhã. Léo teve que morder seu travesseiro para não rir alto. Ele escorregou para o corredor e gravou um vídeo em seu telefone. Pai estava lendo a receita com uma expressão séria, como se estivesse lendo um contrato de milhões de dólares, farinha por todo o avental, uma mancha de chocolate no nariz, e o resultado, depois de 2 horas, foi uma bandeja de biscoitos queimados pretos como carvão. Dia 5, 6h da manhã. Passo pelo quarto do pai e ouço resmungos. Pai está parado na frente do espelho, praticando falas. Olá, Olivia, você está linda hoje. Não, isso soa assustador. Olá, Olivia, bom tempo hoje. Não, isso soa como um velho. Olá, Olivia, droga. Por que eu não consigo dizer uma frase normal? Léo gravou tudo. Ele também desenhou um gráfico da frequência cardíaca estimada do pai, com base em sinais externos. Toda vez que alguém mencionava a senhorita Bennett Vincent, mostrava pelo menos 3 dos 5 sinais seguintes: engolir, palmas suadas, desviar o olhar, pigarrear ou mudar de assunto. Léo documentou tudo com o cuidado de um cientista. Dia 10, 7 da noite. Pai pergunta que tipo de biscoitos eu gosto. Eu digo gotas de chocolate. Pai vai para a cozinha novamente à meia-noite. Desta vez, os biscoitos não estão queimados, mas duros como pedras.
Pai ainda os leva para a escola na manhã seguinte como um presente de agradecimento para a senhorita Bennet por me ensinar bem. Marco relata que a senhorita Bennet tentou dar uma mordida e quase quebrou um dente, mas ela ainda sorriu e disse obrigado. Dia 12. Pai começa a ler um livro sobre comunicação eficaz. Pai o esconde sob arquivos de trabalho, mas eu vi. O livro é intitulado Como Falar com Qualquer Pessoa. Pai marcou o capítulo sobre como iniciar uma conversa com alguém que você gosta. Léo fechou o caderno e olhou para o teto. O plano estava progredindo melhor do que o esperado. Papai já estava agindo, mesmo que da maneira mais desajeitada possível. Agora tudo o que era necessário era um último empurrão e a apresentação do projeto de ciências seria esse empurrão. O dia das apresentações do projeto de ciências chegou na sexta-feira no final da quarta semana. A senhorita Bennet anunciou que os pais estavam convidados a comparecer e ver o trabalho de seus filhos. Leo enviou silenciosamente uma mensagem privada ao seu pai, dizendo que ele queria muito que ele viesse. Vincent não suspeitou de nada. Ele reorganizou suas reuniões e chegou à escola às 14h. A sala de aula da terceira série estava lotada de pais. As mães do chat do grupo reconheceram Vincent imediatamente e começaram a sussurrar. Lá está ele, lá está ele. O bilionário desajeitado chegou. Sente-se perto da senhorita Bennet, senhor. Vincent não as ouviu. Ele escolheu um assento na última fila, tentando não chamar a atenção. Olivia estava na frente da sala, adorável em um vestido floral claro. Ela sorriu para os pais e começou a sessão. Os primeiros 5 alunos apresentaram sobre suas mães, avós e irmãs, apresentações comuns com gráficos simples. Então foi a vez de Léo. O menino subiu na plataforma com seu laptop e um sorriso. Vincent, de repente, achou suspeito. Meu projeto é intitulado Observando o Comportamento Anormal em Meu Pai quando ele está apaixonado. Leo anunciou. A sala silenciou. Vincent sentiu o sangue em suas veias congelar. O sujeito da observação é Vincent Moretti, idade 37, CEO da Moretti Holdings. Leo continuou em um tom profissional como se estivesse apresentando a um conselho de diretores. Nas últimas 2 semanas, eu registrei os seguintes comportamentos notáveis. O primeiro slide apareceu, um gráfico de barras intitulado Número de vezes que papai pergunta sobre a senhorita Bennet por dia. O gráfico mostrou o número aumentando de 3 vezes no primeiro dia para 12 vezes no dia 14. As mães começaram a rir. Vincent queria que o chão o engolisse. Próximo slide. Leo clicou. Uma imagem de Vincent na cozinha às 2h, com um avental coberto de flores, e uma expressão tensa apareceu na tela. Papai está aprendendo a assar biscoitos para dar à professora, Léo explicou. Esta é a tentativa número 1. Os biscoitos queimaram virando carvão. O próximo slide mostrou uma bandeja de biscoitos escurecidos. Esta é a tentativa número 5. Os biscoitos estão duros como pedras. A senhorita Bennet quase quebrou um dente tentando morder um. A turma inteira explodiu em gargalhadas. Olivia ficou vermelha até as pontas das orelhas. Ela olhou para Vincent com uma mistura de constrangimento e descrença. Vincent não ousou olhar de volta. Ele estava seriamente considerando ordenar a Marco que sequestrasse seu próprio filho. Mas Léo não tinha terminado. O próximo slide era um vídeo. Um vídeo de Vincent parado na frente do espelho às 6h, praticando falas. Olá, Olivia, você está linda hoje. A voz de Vincent no vídeo disse, não, isso soa assustador. Olá, Olivia, bom tempo hoje. Não, isso soa como um velho. A risada na sala explodiu em ondas incontroláveis. Um pai na primeira fila riu até as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. As mães seguravam suas barrigas. Até a zeladora na porta teve que cobrir sua boca. Conclusão do projeto, Léo disse solenemente. Com base nas evidências coletadas, eu confirmo que meu pai
está mostrando sinais claros de estar apaixonado. A pessoa é muito provavelmente minha professora da sala de aula. Eu proponho a hipótese de que se papai parar de ser um idiota e aprender a falar uma frase completa, a chance de sucesso aumentará significativamente. O menino curvou-se. A turma aplaudiu estrondosamente. Embora ninguém soubesse bem se estavam aplaudindo o projeto de ciências ou o maior escândalo de exposição parental na história da escola primária de Santa Bárbara. Vincent sentou congelado como pedra. Ele não ousou olhar para Olivia. Ele não ousou olhar para ninguém. Ele só queria desaparecer da terra. As apresentações terminaram. Os pais começaram a sair, mas a história tinha apenas começado a se espalhar. O chat dos pais explodiu imediatamente. Senhoras, alguém gravou o vídeo da apresentação do menino? Sim, aqui está. Envie. Meu marido riu até sua barriga doer. Pobre bilionário, mas também meio adorável. Ele aprendeu a assar biscoitos às 2 da manhã só para dar à professora. Quem não derreteria por isso? O vídeo foi compartilhado em todos os lugares. O rumor se espalhou pela escola. Pela tarde, até o guarda de segurança sabia que o chefe da Moretti Holdings estava apaixonado por uma professora da 3ª série. Mas o que Vincent não esperava era que Olivia não estava zangada. Ela estava apenas envergonhada, e ela começou a evitá-lo. Sempre que Vincent vinha na escola, Olivia encontrava desculpas para ir para outro lugar. Ela não encontrava seus olhos. Ela respondia breve e educadamente, e então se apressava para longe. E isso para Vincent doeu mais do que qualquer bala que já tivesse passado por seu corpo. Uma semana depois da apresentação desastrosa, Vincent ainda vinha à escola todos os dias. Embora Olivia continuasse a evitá-lo, ele dizia a si mesmo que vinha por Léo, mas tanto ele quanto Léo sabiam que era uma mentira. Na tarde de quinta-feira, Vincent chegou mais cedo que o habitual para buscar seu filho. Ele caminhou pelo corredor familiar, seus passos inconscientemente virando em direção à sala número 7. Então ele ouviu choro. O som vinha de um canto tranquilo do corredor perto da escada de emergência. Vincent parou. Ele reconheceu aquela voz imediatamente. Olivia, por favor. Sua voz estava embargada ao telefone. Eu sei que o prazo do depósito é na próxima semana, mas eu preciso de mais tempo. Apenas mais 2 semanas. Eu estou tentando o máximo que posso. Silêncio. A pessoa do outro lado estava falando. Eu entendo a política do hospital. Olivia continuou, sua voz tremendo. Mas meu irmão tem apenas 17 anos. Ele não pode morrer. Por favor, eu farei qualquer coisa. Eu posso assinar um acordo de dívida. Eu posso hipotecar tudo o que tenho. Por favor, me dê mais tempo. Vincent ficou atrás do canto, cerrando os punhos até seus nós dos dedos ficarem brancos. Ele ouviu Olivia agradecer a pessoa e desligar. Então o choro irrompeu, não mais contido. O choro de alguém que tinha tentado por muito tempo e não tinha mais forças para continuar. Vincent queria sair, queria abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem. Mas ele sabia que sua presença apenas a deixaria mais envergonhada. Ele recuou silenciosamente e saiu. Naquela noite, Vincent sentou-se sozinho em seu escritório. O relatório sobre Olivia que Marco tinha preparado estava na frente dele. $300 mil para a cirurgia cardíaca de Tommy Bennett. Para Vincent, era um valor que ele podia ganhar em uma semana. Para Olivia, era um valor que ela nunca poderia ganhar em uma vida. Ele pegou o telefone e ligou para Marco. O que você precisa, chefe? Marco perguntou. Hospital St. John, Vincent disse. Paciente Tommy Bennett. Pagar o custo total da cirurgia e cuidados pós-operatórios. Entendido. Marco respondeu sem perguntar mais. Quem é o destinatário? Anônimo, Vincent disse. Ela não deve saber de onde o dinheiro vem. Chefe Marco hesitou. Essa é a primeira vez que eu vejo você usar dinheiro para algo assim. Vincent silenciou por um momento. $500 milhões, ele disse lentamente. Eu tenho 500 milhões.
Eu os usei para comprar carros, comprar casas, comprar poder, comprar o medo de meus inimigos. Mas eu nunca os usei para salvar a vida de alguém com quem me importo. Marco não disse nada. Esta é a primeira vez, Vincent continuou, a primeira vez que meu dinheiro realmente significa algo. Resolva isso esta noite. Eu não quero que ela chore outro dia. Entendido. Chefe Marco respondeu e desligou. Vincent pousou o telefone e olhou pela janela. O mar noturno era escuro e sem fim. Ele não sabia se Olivia o perdoaria por desaparecer 15 anos atrás. Ele não sabia se ela o aceitaria com toda a escuridão que ele carregava. Mas pelo menos ele podia fazer isso. Pelo menos ele podia salvar o irmão dela, mesmo que ela nunca soubesse que era ele. Na manhã seguinte, o telefone de Olivia tocou às 7. Ela olhou para a tela com os olhos inchados de chorar a noite toda. Hospital St. John. Ela respirou fundo e atendeu, preparando-se para mais notícias. Olá, Sra. Bennett. Uma enfermeira disse, estou ligando com boas notícias. O custo total da cirurgia de seu irmão e cuidados pós-operatórios foi pago integralmente. Olivia pensou ter ouvido errado. Eu sinto muito, ela disse. O que você acabou de dizer? Os 300 mil dólares foram transferidos para a conta do hospital na noite passada. A enfermeira repetiu. A cirurgia de Tommy Bennett foi agendada para daqui a 2 semanas. Tudo está pronto. Olivia afundou no chão. Suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou o telefone cair. Quem? Ela perguntou. Sua voz mal era um sopro. Quem pagou? A pessoa solicitou anonimato, a enfermeira respondeu. Eu não tenho permissão para divulgar. Por favor, Olivia implorou. Eu preciso saber. Isso é 300 mil dólares. Ninguém dá esse tipo de dinheiro sem um motivo. Eu sinto muito, a enfermeira disse gentilmente. Tudo o que posso te dizer é que a transferência veio de uma empresa. Qual empresa? Olivia perguntou urgentemente. A enfermeira hesitou. Moretti Holdings. Então ela desligou. Olivia sentou-se imóvel no chão frio. Moretti Holdings, a empresa de Vincent. Vincent tinha feito isso. Vincent tinha salvo Tommy. 300 mil dólares. Ele tinha gastado 300 mil dólares com seu irmão sem dizer uma palavra. Ela não sabia o que sentir. Grata, confusa ou zangada por ele ter ouvido sua ligação no corredor sem ela saber. Ela precisava vê-lo. Ela precisava perguntar por quê. Olivia tirou a tarde de folga e pegou um táxi para o prédio da Moretti Holdings no centro. Ela ficou na frente do imponente edifício de vidro e se sentiu menor do que nunca. Ela não tinha hora marcada. Ela não sabia se seria permitida entrar, mas ela atravessou as portas giratórias de qualquer maneira. A recepcionista olhou para ela com desconfiança. Você tem hora marcada? Eu preciso ver o Sr. Vincent Moretti, Olivia disse. O Sr. Moretti não se encontra com ninguém sem um agendamento prévio. A recepcionista respondeu friamente, por favor, saia. Olivia estava prestes a implorar novamente quando o elevador atrás dela abriu. Vincent saiu com Marco e 2 guarda-costas. Ele estava falando ao telefone com uma expressão tensa e não a viu. Leve-o para o estacionamento subterrâneo, ele disse ao telefone. Eu desço em um momento. Então ele e sua comitiva desapareceram pela porta que levava ao subsolo. Olivia não sabia o que a impelia. Talvez instinto, talvez curiosidade. Ela passou pela recepcionista enquanto ela atendia outra ligação e seguiu em direção à porta do subsolo. A escada de emergência descia 3 níveis. Olivia desceu passo a passo, o som de seus saltos ecoando no espaço vazio. No 3º nível do subsolo, ela ouviu vozes. Ela se escondeu atrás de um pilar de concreto e olhou. Seu coração parou. Vincent estava lá. Mas este não era o Vincent que ela conhecia. Não o homem desajeitado que tropeçava na sala de aula. Não o homem que gaguejava e não conseguia formar uma frase. Este era alguém inteiramente diferente. Seu rosto estava frio como gelo. Seus olhos cinzentos não eram mais quentes, mas afiados como lâminas.
Na frente dele, um homem estava amarrado a uma cadeira, seu rosto ensanguentado, tremendo e implorando. Por favor, Sr. Moretti, o homem chorou. Eu não quis dizer. Eu vou devolver tudo. Por favor, me poupe. Vincent não disse nada. Ele apenas olhou para o homem com uma expressão que Olivia nunca tinha visto em ninguém. A expressão de alguém que tinha visto a morte muitas vezes para temê-la mais. Você me traiu, Vincent disse, sua voz baixa e fria o suficiente para gelar o ar. Você pegou meu dinheiro. Você vendeu minhas informações para meus inimigos. E você pensa que eu vou perdoá-lo porque você implora? Marco deu um passo à frente e colocou uma arma na mão de Vincent. Olivia cobriu sua boca para não gritar. Mais uma vez, Vincent disse. Quem comprou a informação de você? O homem deu um nome. Vincent assentiu e entregou a arma de volta para Marco. Limpe, ele ordenou. Então ele se virou e foi embora. Olivia não esperou. Ela se virou e correu. Ela subiu as escadas como se perseguida por fantasmas. Ela bateu pela porta de saída e irrompeu ao ar livre. Ela correu pela rua sem saber para onde estava indo. Ela só sabia que tinha que fugir. Longe daquele lugar, longe do que ela tinha acabado de ver, longe da verdade de que o homem que tinha salvo seu irmão era também um homem que podia ordenar uma matança sem tremer. Olivia voltou para seu apartamento e trancou a porta. Ela se encostou na parede e deslizou para o chão. Suas mãos ainda tremiam. Seu coração ainda estava acelerado. Vincent Moretti não era apenas um bilionário. Ele era um chefe da máfia. Ele era um assassino. E ela estava ensinando o filho de um chefe da máfia. Ela devia a um chefe da máfia 300 mil. Ela estava desenvolvendo sentimentos por um chefe da máfia. Olivia cobriu seu rosto e chorou. Ela não sabia o que fazer. Ela não sabia se devia correr ou enfrentar. Ela só sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. 3 dias depois do que aconteceu no subsolo, Olivia mudou completamente. Ela ainda vinha para a aula para ensinar, mas seus olhos não eram mais quentes. Ela ainda sorria para seus alunos, mas o sorriso não alcançava mais seus olhos. E sempre que Vincent aparecia na escola, ela não apenas o evitava. Ela desaparecia inteiramente como se ele fosse um fantasma. Léo notou tudo. O menino de 9 anos com uma extraordinária capacidade de observar entendeu que algo tinha acontecido entre seu pai e a professora. Algo ruim. Na tarde de sexta-feira, quando o sino de saída tocou e os alunos saíram um por um, Léo ficou para trás. Ele sentou-se quieto em seu assento enquanto a sala de aula esvaziava lentamente. Olivia estava empilhando livros em sua mesa e não percebeu que ele ainda estava lá. Léo, ela se assustou quando olhou para cima. Por que você não foi para casa? Seu pai está esperando lá fora. Eu sei, Léo respondeu calmamente. Mas eu preciso falar com você primeiro. Olivia sentiu seu coração apertar. Ela não queria falar sobre Vincent, e ela não queria pensar nele. Ela só queria esquecer o que tinha visto naquele subsolo. Você pode falar comigo na segunda-feira, ela disse, tentando sorrir. Agora você deveria ir para seu pai. Não, Léo balançou a cabeça. Tem que ser agora, porque eu sei que você tem medo do meu pai. Olivia congelou. Ela não sabia o que dizer. Um menino de 9 anos tinha acabado de dizer em voz alta o que ela tinha estado tentando esconder. Eu não sei do que você está falando, ela disse fracamente. Você sabe, Léo respondeu. E eu sei também. Eu não sou uma criança normal, senhorita Bennet. Eu sei o que meu pai faz. Eu sei que tipo de pessoa ele é em seu mundo. Olivia olhou para ele com os olhos arregalados. Léo se aproximou e sentou na cadeira em frente à mesa da professora. Minha mãe morreu 4 anos atrás, ele começou. Sua voz estava calma, mas algo tremia por baixo dela. O nome dela era Sofia. Ela era linda. Ela costumava cantar para mim antes de eu dormir. Ela cozinhava mal, mas papai sempre dizia que era delicioso. Olivia sentou em sua cadeira sem tirar os olhos dele.
Alguém queria matar meu pai, Leo continuou. Eles colocaram uma bomba em seu carro, mas naquele dia minha mãe dirigiu o carro para me buscar em vez de papai. Eu estava esperando no portão da escola quando o carro explodiu. Eu vi tudo. Olivia cobriu sua boca. Lágrimas começaram a cair, embora ela não quisesse que caíssem. Papai mudou depois daquele dia. Léo disse que ele se tornou mais frio, mais implacável. Ele construiu uma parede ao redor de seu coração e não deixou ninguém entrar. Ele disse que se ele não amasse ninguém, então ninguém seria machucado por causa dele novamente. O menino silenciou por um momento. Por 4 anos, eu observei meu pai viver como um cadáver ambulante. Ele trabalhava, ele cuidava de mim, mas ele não estava realmente vivo mais. Ele sorria para mim, mas o sorriso nunca alcançava seus olhos. Assim como você está sorrindo agora. Olivia não conseguia falar. Ela apenas sentou ali e deixou as lágrimas caírem. Então você apareceu, Léo disse, e tudo mudou. Pela primeira vez em 4 anos, eu vi meu pai realmente sorrir. Pela primeira vez em 4 anos, eu o vi desajeitado e bobo como uma pessoa normal. Ele aprendeu a assar às 2 da manhã. Ele praticava falar na frente do espelho. Ele fez coisas que eu pensei que ele tinha esquecido como fazer. O menino olhou diretamente nos olhos de Olivia. Eu sei que meu pai é perigoso. Eu sei que ele fez coisas terríveis. Mas eu também sei que ele é o homem que chorou todas as noites depois que minha mãe morreu. Embora ele pensasse que eu não podia ouvir. Ele é o homem que se recusou a fazer longas viagens de negócios, porque ele não queria ficar longe de mim por mais de 2 dias. Ele é o homem que tem guardado uma foto antiga sua em sua carteira por 15 anos e olhou para ela sempre que ele pensava que ninguém estava assistindo. Olivia soluçou alto. Ela não conseguiu mais segurar. Meu pai não é um homem bom pela definição do mundo. Léo disse mas ele é o melhor homem que eu conheço. E ele te ama. Ele te amou desde que você era menininha com medo da água no pier. Ele nunca parou de procurar por você, nunca parou de pensar em você. E quando ele te encontrou, ele derrubou cada parede e cada defesa que ele tinha construído em 4 anos. O menino levantou-se. Eu não estou te pedindo para perdoar meu pai. Eu não estou te pedindo para amá-lo. Eu estou apenas te pedindo uma coisa. O que Olivia perguntou através de seus soluços. Não tenha medo dele, Léo disse. Ele é assustador para seus inimigos. Mas para as pessoas que ele ama, ele morreria para protegê-las. Ele não pôde proteger minha mãe, mas eu acredito que ele nunca deixará isso acontecer novamente. Para ninguém, o menino caminhou até a porta e então parou. Ah, eu esqueci de dizer que ele se virou. Os 300 milhões para seu irmão. Meu pai não fez isso para você dever a ele. Ele fez isso porque ele não aguentava te ver chorar. Ele disse a Marco que eu ouvi. Então Léo desapareceu pela porta, deixando Olivia sozinha na sala de aula vazia, chorando como ela nunca tinha chorado antes. 2 dias depois de sua conversa com Léo, Olivia ainda não sabia o que fazer. Ela foi para a escola e ensinou como de costume. But her mind was elsewhere, thinking about what the boy had told her. About the mother who died in the explosion. About the father who built walls around his heart. About the old photograph kept in a wallet for 15 years. On Monday afternoon, Vincent had an emergency meeting with partners from New York and couldn't pick Leo up. He called Olivia and asked her to watch Leo for another 30 minutes until Marco arrived. Olivia agreed. Even though she still wasn't ready to face Vincent, she took Leo out to wait in the schoolyard where the Santa Barbara afternoon sky looked like a painting and the sea breeze carried the smell of salt. Leo said that he thought she should give his father a chance, but before Olivia could answer, 2 muffled gunshots hissed through the air. The 2 undercover bodyguards watching from the parked car across the street slumped over unconscious before they could even reach for their radios. A black van screeched to a stop in front of them. The doors flew open. 4 men in black jumped out. Everything happened in less than 10 seconds. Olivia screamed and pulled Leo into her arms, trying to run,
but a rough hand grabbed her hair and yanked her back. Leo kicked and struggled, but a 9-year-old couldn't fight 4 grown men. They were shoved into the van. The door slammed shut and the vehicle sped away, while the school guard could do nothing but call the police. 20 minutes later, Vincent's phone vibrated in the middle of his meeting. He opened a video message from an unknown number. He felt his blood freeze as he saw Leo and Olivia tied to chairs in a dark room. Olivia's face was bruised, and Leo was biting his lip to keep from crying. A voice off camera said that Vincent Moretti had 24 hours to withdraw from all West Coast territory, or his son and the pretty teacher would come back in body bags. The Reyes gang sent its regards, and the video ended, and Vincent sat still for 3 seconds and then stood up and told everyone to get out with a voice so cold the new partners didn't dare ask anything, and fled the room. And when the door closed, Vincent destroyed everything within reach, overturning the table, smashing the television, throwing a chair into the glass wall until it cracked, and roaring like a wounded animal. And Marco ran in and froze at the wreckage. And Vincent ordered him to mobilize everyone in every gun in every car and to find where the Reyes were holding his son within 1 hour, and that he would deal with them personally. And 45 minutes later, his intelligence team located an abandoned warehouse in the suburbs, 50 minutes from Santa Barbara, with about 20 armed guards. And they thought 24 hours was enough for Vincent to consider. But they didn't know that for Vincent Moretti, 24 seconds was enough to decide to kill them all. And 12 black SUVs tore through the night with Vincent in the first car, holding a gun he hadn't used in 2 years because he had tried to leave violence behind for Leo and tried to become more legitimate. But tonight the mafia boss returned and hell followed. And when the warehouse came into view at 10, he jumped out before anyone was in position and ran for the front door while Marco shouted for him to stop and gunfire erupted. And Vincent stormed inside like a hurricane and shot down the guards before they could react as his men flooded in behind him. Bullets flying and blood spilling and screams echoing. And Vincent didn't hide or retreat, but advanced step by step, dropping every enemy in his way. And he heard Leo's voice from the corner and saw Leo and Olivia tied to a steel pillar with a Reyes man holding a knife to Olivia's throat as a shield and shouting for Vincent to stop or he would cut her. And Vincent stopped and looked at Olivia, who was trembling but not crying, and looking back at him with unreadable eyes. And he told the man to release them, and he would let him live. And the man laughed and said, "Vincent never spared enemies." And Vincent only looked into his eyes and told him he had 3 seconds to choose life or death. And on 3, Vincent raised his gun and fired through the man's shoulder, making him drop the knife. But another shot rang out from behind, and Vincent felt fire in his left shoulder and staggered, but didn't fall and turned and shot the last man, aiming at him, and then collapsed. And Leo screamed, and Olivia cried his name as Marco cut them free and called for an ambulance. And Olivia knelt beside Vincent on the cold concrete with blood flowing from his shoulder. And he still smiled and asked if she was all right. And she cried that he had been shot and still asked about her and that he was crazy. And Vincent said maybe, and that he had been crazy since the summer of 2008. Blood was still flowing from Vincent's shoulder, but he didn't let go of Olivia's hand. He held her trembling fingers tightly as if they were the only thing keeping him in this world. Around them there were still scattered gunshots as Marco's men cleared out the remaining rise, the air thick with the smell of gunpowder and blood. But Vincent saw nothing except the brown eyes looking at him. "I am a monster," he said, his voice faint, but every word clear. "You saw it in the basement that day. I know you were there. I know you ran." Olivia sobbed. She hadn't known he had seen her. She thought she had escaped unnoticed. "I don't blame you," Vincent went on. "I have killed people. I will kill again. That is who I am. That is the world I live in, and you shouldn't be involved with someone like me." "Then why," Olivia asked through her tears,
Why did you risk your life to save me? Why did you pay for my brother? Why did you do all of this? Vincent smiled, pale from blood loss, but holding everything he had hidden for 15 years. Because I love you, he said. I have never forgotten you since the summer of 2008. Back then, you were the innocent angel I simply wanted to protect. The little sister I never had, the only light in my life that I dared not touch. But now you are the woman I cannot live without. Since the 12-year-old girl who was so afraid of the water, she trembled but still stepped into the pool. Since the girl who laughed while eating ice cream and got chocolate all over her face. Since the girl who sat beside me on the pier and said she wanted to become a teacher to help others. Olivia covered her mouth to keep from crying out loud, but tears poured down her face. I have searched for you for 15 years, Vincent continued. I hired detectives in 12 cities. I went through the records of thousands of people with the last name Bennett. I thought you had vanished forever, and then you appeared in my son's classroom, less than 5 meters from me, as beautiful and warm as I remembered. He paused to breathe, each breath painful from the wound, but he kept speaking. I know I don't deserve you. I know my world is too dark for someone like you. I know you deserve a normal life with a normal man, but I can't stop loving you. No matter how hard I try, I can't. The sound of the ambulance approached in the distance. Marco was shouting orders to someone. Leo knelt beside his father with his face wet with tears. I love you, Olivia, Vincent said again. Whether you accept me or not, that doesn't change. Whether you want me to disappear from your life, I will still love you. That is the one thing I can't control. Then he lost consciousness. Olivia screamed his name, but Vincent didn't answer. The medics rushed in and lifted him onto a stretcher. Leo held on to his father's hand and wouldn't let go. Olivia ran after the ambulance with shaking legs and a heart that felt torn apart. 3 dias depois, Vincent acordou no quarto de hospital privado mais caro de Santa Bárbara. Seu ombro estava cuidadosamente enfaixado. O monitor cardíaco apitava constantemente e 2 pessoas estavam ao lado dele. Leo estava encolhido e dormindo no sofá no canto, seu rosto ainda marcado por lágrimas secas. Olivia sentou na cadeira ao lado da cama, sua cabeça apoiada no colchão, sua mão segurando a dele mesmo dormindo. Vincent olhou para ela e sentiu seu coração doer de uma maneira que não tinha nada a ver com a ferida em seu ombro. Ela estava aqui. Ela tinha estado aqui por 3 dias. Mesmo sabendo que ele era um monstro, mesmo sabendo que ele era um assassino, ela ainda estava aqui. Olivia abriu seus olhos como se sentisse o olhar dele. Ela olhou para cima e viu Vincent acordado. Você está acordado. Ela chorou e apressou-se para chamar a enfermeira. 2 horas depois, o médico terminou suas verificações e confirmou que Vincent estava fora de perigo. Léo acordou e abraçou seu pai, apesar de ser repreendido por quase tocar na ferida. Marco apareceu e relatou que a gangue Reyes tinha sido completamente eliminada e não havia mais ninguém que pudesse ameaçar a família Moretti. Ele então hesitou por um segundo antes de adicionar com um sorriso frio. Além disso, chefe, nós fizemos uma visita ao tio da senhorita Bennett no Oregon. Depois de uma conversa muito persuasiva, ele de repente lembrou que estava segurando a herança de seus pais. Ele transferiu o valor total mais 15 anos de juros para a conta da senhorita Bennett esta manhã. Ele não será mais um problema. Ele também adicionou que sua equipe jurídica já tinha lidado com a polícia local e as autoridades, garantindo que o incidente do armazém fosse oficialmente registrado como uma disputa entre gangues sem menção do envolvimento de Vincent. Quando todos saíram e a sala ficou quieta apenas com os dois, Olivia finalmente falou. Eu pensei muito, ela disse. Por 3 dias enquanto você estava deitado aqui, eu me fiz milhares de perguntas. Vincent esperou em silêncio. Eu não sei se eu posso viver em seu mundo, Olivia continuou. Eu não sei se eu posso aceitar o que você fez. Eu não sei se nós temos um futuro. Eu preciso de tempo. Vincent olhou para ela sem culpa. Ele tinha se preparado para algo muito pior.
Eu entendo, ele disse gentilmente. Por mais tempo que você precise, eu esperarei. 1 mês ou 1 ano? Olivia perguntou. Ou 10 anos? Pelo tempo que for necessário, Vincent respondeu. Eu esperei por você por 15 anos já. Esperar mais não faz diferença. Contanto que no final você esteja lá, eu esperarei. Olivia olhou para ele. O homem na frente dela tinha matado, tinha ordenado execuções, tinha construído um império com sangue e violência. Mas ele era também o homem que tinha salvado seu irmão, que tinha sangrado para protegê-la, que a tinha amado por 15 anos, sem saber onde ela estava. Ela não respondeu. Ela apenas sentou na cadeira e pegou sua mão. E para Vincent, isso era suficiente. 1 mês passou desde a noite no armazém. O ombro de Vincent tinha cicatrizado. A gangue de Raya tinha se tornado história, e Olivia ainda não tinha dado uma resposta. Ela não evitava mais Vincent. Ela o cumprimentava quando ele vinha buscar Leo. Ela respondia às suas mensagens, mesmo que brevemente. Ela até aceitava as flores que ele enviava para a escola toda semana. Mas ela ainda não tinha dito sim. E ela também não tinha dito não. Então Léo decidiu que era hora para a fase final do plano. O dia anual de leitura da escola aconteceria na última sexta-feira do mês. Todos os pais e alunos se reuniriam na biblioteca. A senhorita Bennet seria a anfitriã e seria o palco perfeito para a confissão pública que seu pai precisava. Pai, eu preciso que você venha para o dia de leitura, Leo disse no jantar de quarta-feira. Vincent olhou para seu filho desconfiado e disse, a última vez que você me pediu para vir, eu fui publicamente exposto na frente de todos os pais. Desta vez é diferente, Leo prometeu. Desta vez você será o único no controle. Você precisa trazer flores. Que flores? Vincent perguntou. Lírios brancos, Leo disse. A senhorita Bennet gosta de lírios brancos. Como você sabe? Vincent franziu a testa. Eu perguntei a ela. Leo respondeu simplesmente. Eu perguntei que flores ela gostava e ela disse lírios brancos porque eles parecem com os que sua mãe costumava cultivar. Vincent olhou para seu filho e suspirou porque o menino tinha planejado tudo, desde os livros e jaquetas esquecidos até a apresentação humilhante. E agora isso. O que eu tenho que fazer? Vincent perguntou. Apenas traga as flores e siga meu sinal. Léo sorriu. O resto é comigo. Sexta-feira de manhã, a Biblioteca Elementar de Santa Bárbara estava lindamente decorada com pôsteres coloridos nas prateleiras, almofadas macias no chão e um pequeno palco no centro com um microfone e uma cadeira de leitura. Pais e filhos sentaram-se em semicírculo esperando. Vincent se escondeu atrás da prateleira da enciclopédia no canto, segurando um buquê de 12 lírios brancos e tremendo. O padrinho de vontade de ferro, que tinha enfrentado canos de armas sem piscar, estava tremendo porque estava prestes a confessar a uma professora de escola primária. Pai, você está pálido, Léo sussurrou. Eu estou nervoso, Vincent admitiu. Respire, Léo disse. Eu estou respirando, Vincent respondeu. Então respire melhor. Como eu respiro melhor? Vincent perguntou. Eu não sei, Léo disse. Mas você tem 5 minutos para descobrir. Olivia subiu ao palco em um vestido azul claro com um simples colar de pérolas, segurando um livro infantil sob as luzes da biblioteca. Ela era tão bonita, Vincent esqueceu como respirar. Bom dia a todos, ela começou calorosamente. Hoje celebramos algo maravilhoso, lendo histórias que nos levam longe, nos ensinam lições e nos conectam. Vincent não ouviu o resto porque ele estava tentando não desmaiar. Léo o cutucou e disse, ela está quase terminando. Prepare-se. Eu não consigo, Vincent sussurrou. Você consegue. E se eu esquecer tudo o que planejei? Então improvise. Eu sou terrível em improvisar. Você uma vez usou um sanduíche frio como desculpa para vir à escola. Você pode improvisar qualquer coisa. Olivia terminou e disse, e agora começaremos a leitura. Nosso primeiro pai será.
Léo empurrou Vincent para frente e Vincent tropeçou à vista. Sussurros se espalharam. As mães do grupo de chat olharam. Os guarda-costas, disfarçados de pais, se enrijeceram. Vincent caminhou em direção ao palco com cada passo pesado. Olivia olhou com os olhos arregalados e disse: Vincent, o que você está fazendo? Ele subiu os 2 degraus e a encarou com 80 pessoas assistindo. 20 crianças em almofadas, o Sr. Garcia filmando. E Vincent esqueceu tudo o que tinha preparado. Olivia, ele começou, eu preparei um discurso. Você preparou? Olivia sorriu. Sim, estava escrito e muito bom com metáforas sobre livros e novos capítulos. Parece legal. E eu esqueci tudo. Uma risada suave se espalhou e Olivia mordeu o lábio. Então improvise, ela disse. Eu sou ruim em improvisar. Eu sei, ela respondeu. Mas tente. Vincent respirou fundo e disse: Olivia Bennet, um mês atrás, eu estava deitado em um armazém com uma bala no meu ombro e te disse que eu era um monstro. E isso ainda é verdade. Eu matei. Eu ordenei coisas terríveis. Eu não mereço estar aqui. A biblioteca estava em silêncio. Mas eu sou também o homem que tropeçou em uma carteira de aluno na primeira vez que nos encontramos, que derrubou um estojo de lápis de unicórnio e 3 cadeiras, que aprendeu a assar às 2 da manhã sem saber diferenciar farinha de fermento em pó, que praticava falar na frente de um espelho e ainda não conseguia dizer uma frase adequada para você. Alguém gritou. Eles tinham o vídeo. Vincent continuou. Eu te amo. Eu te amei desde o verão 15 anos atrás, quando você era a garota com medo da água. Eu te amei quando você era a professora corajosa que protegeu meu filho com uma faca na garganta. Eu te amarei, quer você diga sim ou não. Ele estendeu os lírios e disse: Olivia Bennet, você quer ser minha namorada? Oficialmente na frente de 80 testemunhas, 20 crianças e um segurança filmando tudo. A sala prendeu a respiração. Olivia olhou para ele, para as flores, para a multidão. Então sussurrou para si mesma, alto o suficiente para o microfone pegar. Diga sim, Olivia. Diga sim. Ele trouxe flores, lírios brancos como os de sua mãe, ele lembrou. Ele até preparou um discurso e esqueceu. Tão doce. Diga sim antes que ele desmaie no dia da leitura. Eu te ouço, Vincent disse. Eu sei, Olivia respondeu, enxugando suas lágrimas e sorrindo pela primeira vez em semanas. Sim. A biblioteca explodiu em aplausos. Crianças aplaudiram sem saber por quê. Mães gritaram como em um filme de romance. O Sr. Garcia gritou. Eu sabia. Léo apareceu no palco segurando uma placa que dizia: Estágio 12. Missão completa sucesso. Vincent abraçou Olivia. Olivia beijou Vincent. Os aplausos aumentaram. Uma criança gritou: Eles estão beijando. Outra gritou: Oba! Léo levantou a placa mais alto e anunciou, depois de um mês de planejamento, 12 estágios e incontáveis momentos de papai fazendo papel de bobo. Eu orgulhosamente anuncio: meu pai finalmente parou de ser um idiota. Leo Vincent protestou, ainda abraçando Olivia. O que, pai? É verdade, mas eu estou orgulhoso de você agora. Beije de novo. O guarda está filmando e as crianças precisam de um final feliz. Olivia riu. Vincent a beijou de novo. Aplausos continuaram e no canto, Marco enxugou seus olhos com um lenço, sussurrando que seu chefe finalmente não estava mais sozinho. 6 meses tinham passado desde a confissão na biblioteca e Olivia estava agora morando com Vincent e Léo na vila à beira-mar em Santa Bárbara. Ela acordava todas as manhãs com o som do oceano e a risada de Léo subindo do andar de baixo. Ela ia dormir todas as noites com o braço de Vincent em sua cintura e uma sensação de segurança que ela não conhecia desde que seus pais morreram. A vida não era perfeita porque Vincent ainda tinha trabalho cujos detalhes ela não queria saber. Ainda havia ligações noturnas e viagens misteriosas. Mas ele sempre voltava e ele estava sempre lá para ela. E Léo, quando eles precisavam dele,
E isso era suficiente. No último sábado de manhã do mês, Olivia acordou com o cheiro de algo queimando. Ela pulou da cama e correu para baixo com o coração acelerado e encontrou a cozinha parecendo um campo de batalha com farinha por toda a parte no balcão. No chão, no cabelo de Vincent, no rosto de Léo, uma panela soltando fumaça preta no fogão. E os dois parados no meio da bagunça, parecendo culpados como crianças pegas roubando doces. Bom dia, Vincent, disse com um sorriso sem jeito. Nós estamos fazendo um café da manhã surpresa. Uma surpresa que se transformou em um desastre, Léo adicionou. Olivia não sabia se ria ou chorava enquanto olhava para a panela queimada e perguntou: O que é isso? Panquecas, Vincent disse. Elas costumavam ser panquecas, agora são carvão. Então outra voz veio do canto da cozinha, dizendo: Eu te disse que você deveria ter me deixado fazer. Olivia virou-se e viu Tommy sentado em um banco alto, filmando tudo em seu telefone. Sua cirurgia tinha sido bem-sucedida 4 meses antes, e o jovem de 17 anos estava saudável agora e morando com eles. Porque Vincent insistiu que ele ficasse perto de Olivia e fosse cuidado adequadamente. Olivia olhou para os 3 homens em sua vida. Um chefe da máfia com farinha no cabelo, um menino de 9 anos com chocolate no nariz e um jovem de 17 anos sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. E ela percebeu que esta cena estranha e caótica era sua família. Nós queríamos fazer algo especial, Vincent disse enquanto se aproximava dela e quase escorregou na flor no chão. Algo especial? Olivia ecoou. Sim. Vincent assentiu e Léo abriu uma gaveta e tirou uma pequena caixa de veludo preta e Olivia parou de respirar. Vincent ajoelhou-se ali mesmo na cozinha bagunçada com o joelho na flor branca e sua mão tremendo enquanto abria a caixa para revelar um anel de diamante brilhando na luz do sol. Olivia Vincent disse: Eu sei que não sou perfeito. Eu sou um homem com um passado sombrio e um presente complicado. E eu fiz coisas que você nunca deveria ter sabido. E eu não posso prometer que o futuro será fácil. Lágrimas encheram os olhos de Olivia, mas ela não conseguia pará-las. Mas eu posso prometer que eu vou te amar todos os dias. Vincent continuou. Eu vou te proteger com minha vida. Eu vou ficar ao seu lado em cada tempestade e eu vou tentar ser um homem digno de você, embora eu saiba que eu nunca serei verdadeiramente. Léo ergueu uma placa que dizia: Estágio bônus oficial. Apenas diga assim. A senhorita Bennett e Tommy ergueram outra que dizia: Seja minha cunhada. Eu preciso de alguém do meu lado quando esses dois me intimidam. Olivia riu através de suas lágrimas e olhou para os olhos de Vincent cheios de esperança e medo e 15 anos de amor. E Vincent disse: Olivia Bennett, você quer se casar comigo bem aqui nesta cozinha bagunçada com panquecas queimadas como testemunhas? Olivia olhou para ele, para Léo e Tommy com suas pancas para a cozinha coberta de flores e para a vida que ela nunca ousou sonhar. E sussurrou para si mesma: Diga sim, Olivia. Ele está ajoelhado na farinha. Suas calças devem ser caras, mas ele ainda está ajoelhado porque ele te ama. Diga sim antes que ele tenha cãibras. Eu te ouço, Vincent disse. Eu sei, Olivia respondeu, e sorriu o sorriso mais brilhante que ela já teve, e disse sim 1000 vezes sim. Vincent deslizou o anel em seu dedo. Léo jogou sua placa no ar e gritou de alegria. Tommy filmou tudo e gritou que mostraria no casamento. Marco apareceu na porta chorando e dizendo que seu chefe finalmente tinha uma família de verdade. Vincent levantou-se e abraçou Olivia. Ela o abraçou de volta e chorou em seu ombro. Léo abraçou os dois. Tommy pulou e se juntou ao abraço em grupo. E os 4 ficaram na cozinha bagunçada com farinha no cabelo, lágrimas nas bochechas e felicidade em seus corações. Eles sentaram-se para comer panquecas de uma loja próxima porque as suas estavam além da salvação. Eles riram sobre tudo e nada, provocaram-se uns aos outros e protegeram-se mutuamente no mesmo fôlego. E Olivia percebeu que isso era o que ela tinha procurado por toda a sua vida.
Uma família não precisava ser perfeita, ou ter lindos cafés da manhã, ou uma cozinha limpa. Uma família eram pessoas que escolhiam ficar juntas todos os dias, não importa quão louca a vida se tornasse, que enfrentavam tempestades juntas, que se amavam conhecendo cada falha, que se escolhiam todas as manhãs e a cada momento. Vincent olhou para Olivia. Olivia olhou para Léo. Léo olhou para Tommy. Tommy olhou para todos os três e sorriu e disse: Você sabe, eu vou contar toda essa história no casamento com slides, gráficos, os vídeos dos guardas e aquele clipe do papai praticando no espelho. Você esperaria algo mais? Vincent perguntou. Não, Olivia riu. Definitivamente não. E assim, entre risadas e panquecas frias, sua história continuou. Não em um grande salão com música e um vestido, mas ali mesmo naquela cozinha bagunçada em uma manhã de sábado comum com farinha no cabelo e amor em seus corações. Porque algumas histórias não precisam de finais perfeitos. Elas apenas precisam de pessoas imperfeitas escolhendo ficar juntas para sempre. A história do chefe da máfia congelado na porta de uma sala de aula e do menino de 9 anos com o plano de 12 estágios terminou aqui. Mas sua mensagem permaneceu que o amor pode ser encontrado nos lugares mais inesperados, que o passado não define o futuro, que a família não são pessoas perfeitas, mas pessoas que escolhem amar umas às outras conhecendo cada falha, e que às vezes o homem mais perigoso do mundo pode se tornar o mais gentil quando ele está diante daquela que ele ama. Obrigado por seguir esta história do começo ao fim. Se ela tocou seu coração, por favor curta e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder as próximas histórias. Gostaríamos muito de ouvir o que você sente sobre isso e como isso se conecta à sua vida. Deixe um comentário com seus pensamentos do coração, porque cada comentário nos dá força para continuar criando histórias significativas. Desejando a todos vocês saúde, alegria e paz todos os dias. Adeus e até